primeiros mamíferos, de onde é que eles vieram? Ah, os mamíferos, tá. Aí você pula pra depois. Porque aí eu tô falando, a saída da água dos vertebrados, você coloca uns 300 e pouco milhões de anos. Os mamíferos, você coloca uns 230 milhões de anos, uma Ah, coisa então tá, assim. peraí. Eu acho que eu fui um pouco, talvez eu tenha ido um pouco à frente. Dinossauros vieram antes, né? Não, vem depois. Depois? É, Primeiros os mamíferos? mamíferos já existiam. Quer dizer, eles são Cara. meio que contemporâneos, a Sei, origem sei. dos dois. Né? O problema é que, como os dinossauros, eles aproveitaram uma janela ambiental ali que estava muito disponível, e eles já eram uns bichinhos bem rapidinho, os mamíferos meio que, até por uma questão de nicho ecológico, acabaram indo mais para um ambiente noturno, e eles não tiveram muita oportunidade de crescer, porque assim, existe essa questão de ocupação de nicho ecológico. Então, o nicho ecológico tem que estar livre. Então, os grandes predadores, os dinossauros ocuparam primeiro. Na verdade, primeiro foram os crocodilos, depois os dinossauros. Né? Os crocodilo. Crocodilo. Vai, eu vou falar crocodilo que é mais fácil. Né? E depois os dinossauros. Então, os mamíferos meio que, né, tinham uns grupos de bichos parecidos com os mamíferos ali que estavam perto da parentada também. Mas que bicho, que mamíferos eram esses? Enfim, tudo aí vai da saída da água também, né? Uma das maiores invenções, entre aspas, dos vertebrados foi o ovo de casca dura, né? Porque a gente depende da água para tudo. Né? Nós somos animais terrestres, mas a água nunca saiu da gente. Né? Então a gente sai da água, mas a água nunca sai da gente. Né? A gente precisa de água. E a reprodução depende de água. Porque se você não tiver água, se o embrião não estiver dentro da água, imerso na água, ele não se desenvolve. Isso daí vale para qualquer coisa, para qualquer ser vivo. Né? O embrião precisa estar dentro d'água. Quer dizer, não me pergunta de planta. Mas enfim, animal qualquer ser vivo, animal precisa de água para desenvolver. Quando você vivia na água, não tem problema. E A aí, própria planta, você para pra pensar, se você não regar. não, se você não regar, também tem, né? Agora, por exemplo, os anfíbios, por exemplo, né, as salamandras, sapos, etc, etc, eles põem os ovos na água. Quando você tem a calcificação da casca do ovo, você arruma um jeito do ovo poder estar fora da água, com água dentro. E a água não evapora. Uhum. Então isso permitiu que os animais pudessem, os vertebrados no caso, pudessem colonizar outras áreas do Puta planeta. invenção, né? É incrível, é Né? incrível. E você tem, o interessante também é que você tem intermediários disso, né? Tipo o ovo que ele é um pouco calcificado, que ele tem a casca mole, né? Até hoje você tem alguns bichos que a casca do ovo é mole, mas ela de algum jeito preserva a água. Se você deixar na sombra, aquilo ali dá um jeito de nascer. Aí depois você tem o ovo com a casca dura, né? Que aí ele realmente aí fica ovo de galinha, né? Então você consegue que hoje você tem crocodilos e aves que têm esse ovo de casca dura. Mas enfim, essas coisas aí acontecem. E dentre esses grupos aí, que tinha uma cara. A gente ia olhar e ia achar que era um lagartão. Se a gente visse esses bichos hoje, ia achar que era um lagartão. Não eram lagartos de verdade, porque os lagartos só iam surgir muito depois, mas eram uns bichos com uma cara de lagartão. Um grupo desses bichos que punham ovos, tal, não sei o quê. Enfim, aproveitou certas janelas ambientais ali, né, e desenvolveu algumas características diferentes de outros grupos. Então aí os répteis vão para um lado, ocupam alguns nichos ecológicos e tal, e do outro lado vão uns bichos bem diferentões. Eu estou evitando pôr nominho aqui, tá? Eu estou cortando todos os nomes aqui para facilitar. Não precisa que ninguém vai saber mesmo. Pessoal da minha área, pega leve comigo, por favor, tá? Porque o pessoal às vezes é meio chato. Eu tô simplificando para não encher de nome, tá? E aí, esse grupo, né, acaba desenvolvendo outras características. Uma das características que acredita-se que tenha sido uma das primeiras e que é muito interessante é o desenvolvimento de... como é que a gente chama de acessórios epidérmicos, né? Então, são estruturas na pele, né? Então, alguns desenvolvem escamas, por exemplo. Ajudam a preservar, para evitar a perda de água, ajudam a dar mais resistência contra predadores, né? Porque a escama é mais dura, é mais firme, né? Tem crocodilo, por exemplo, que toma bala e não morre. Porque se pega naquelas escamas mais duras, que tem osso dentro, o bicho sobrevive. Então, as escamas são muito úteis. Só que, às vezes, você tem um desenvolvimento de alguns acessórios epidérmicos, né, em alguns grupos, que facilitam a vida. No caso desse grupo que vai dar origem aos mamíferos, a gente chama isso de pelo. Né? Então, uma das primeiras coisas que a gente acredita que se desenvolveu nessa linhagem foram os pelos. Então, você pode colocar milhões de anos aí.
A gente tem vários processos na história da Terra de extinções em massa. Extinções em massa, que são grandes modificações do planeta, tem a ver com Climático. tem a ver com questões, às vezes até astronômicas, cai um asteroide, cai não sei o quê. Tem a ver com questões geológicas, como eu te falei, a Terra por dentro ela ainda é quente. Então, de vez em quando, ela precisa extravasar. A festa tá muito boa lá embaixo e precisa pôr alguém para fora. Vulcão vem daí? E aí os vulcões vêm, entram em erupção, causam terremotos. O que sai de dentro do vulcão joga gases na atmosfera que alteram o que vai entrar do Sol ou não, etc. Então, todas essas alterações, que às vezes acontecem ao mesmo tempo, não é sempre, mas às vezes acontecem ao mesmo tempo, acabam gerando extinções. A extinção é uma merda para quem morre, mas é muito bom para quem sobrevive. Porque aí você chega e fala, os nichos ecológicos agora estão livres, eu posso ocupar o ambiente que der. Óbvio que isso não é consciente, né? Claro. Os bichos vão lá sobrevivendo e vão ocupando o espaço que dá, aonde tem mais comida, aonde tem mais abrigo. E aí... o desenvolvimento de um acessório epidérmico se mostrou uma coisa muito vantajosa, não só para manter uma certa proteção, etc., como também para evitar perda de calor, porque esquenta, né? Então, né, você... Assim, aí a questão das funções iniciais, um monte de gente vai discutir. Tá, então não vou chegar aqui e tirar conclusão nenhuma. Amanhã vai ter algum acadêmico falando, Pirula tá falando que surgiu para proteção. É um burro, não sabe nada. Mas tudo bem, tem várias linhas de pensamento. Teorias, Tem linhas de pensamento. Provavelmente a verdade não é nenhuma delas e é todas juntas. Né? Tipo, você em algum momento vai descobrir mais ou menos que todo mundo estava parcialmente certo e parcialmente errado, né? Que geralmente é isso, né? A resposta do biólogo é depende, né? Tipo assim, mas isso é verdade ou não é? Depende. As ciências não são exatas, né? Ainda mais numa situação dessa que estamos lidando aí com bilhões de anos. Né? É muito antigo e assim, a gente tem acesso a fragmentos, né? Então a gente vai fazendo a nossa montagem ali de um jeito que faça sentido e que, obviamente, não seja inventado, né? Que esteja baseado na realidade, né? A gente não inventa a coisa. Tem muita gente que fala que o paleontólogo fica inventando, mas a gente não inventa. Aqueles que inventam, a gente fala mal. Né? Tem um ou dois que inventam, a gente fala mal. Mas tem isso em todas as áreas, né? E então, quando você tem esse surgimento, aí essa linhagem vai para um outro rumo. Então, os répteis vão para um rumo que ocupam áreas diferentes do planeta. E aí, aqueles que vão dar origem aos mamíferos, né, vão para essa coisa, então, para essa linha. Teve alguns bichos que viraram carnívoros, né, carnívoros grandes, assim, com os dentões. Teve alguns bichos que viraram herbívoros. Teve alguns bichos que viraram insetívoros, que a gente chama, né? O inseto é carne, óbvio, mas é uma carne diferente, né? Um invertebrado e tal. E, depois de um desses eventos de extinção, todos esses grupos aí dos bichos que estão na linhagem dos mamíferos são extintos, porque eles não aguentaram as modificações globais. Esses pequenininhos que viviam à noite, que eram cheios desses acessórios epidérmicos que a gente chama de pelo, e que comiam insetos, sofreram menos o impacto da extinção, porque os insetos, você precisa de menos comida, você vive de maneira furtiva, então você vira menos comida também. Enfim, você cria um ambiente assim. Então, esses bichinhos são os mamíferos. O problema é que os dinossauros, entre aspas, tiveram a mesma ideia. Então, né, e aí, no caso dos dinossauros, o ambiente foi mais propício. Aí eu não vou saber, aliás, também ninguém sabe exatamente qual foi a sequência de fatos ali ou por quê. Os dinossauros pegaram a dianteira, os mamíferos continuaram noturnos, pequenininhos e vivendo a vidinha deles. Só 66 milhões de anos, quando tem o cataclisma lá da queda do asteroide, que os dinossauros, né, pelo menos a maioria deles, se trumbica, né? E foi isso mesmo? Foi realmente essa caída desse... Sim, não. O asteroide não tem o que discutir. Algumas pessoas discutem... Porque a gente também teve, além... Foi no México, né? Foi no México. Alguns asteroides... além do asteroide, você também tem um conjunto de erupções vulcânicas muito grande que aconteceu na Índia. Provavelmente a erupção vulcânica veio antes. Então, quer dizer, você já tinha o mundo lidando com um monte de erupção vulcânica, então a vida já não devia estar tão fácil assim. Mas ainda assim, estava todo mundo vivendo. A queda do asteroide foi tipo, porra, precisava? Né? Pô, já tem os vulcões? Tem os vulcões que precisavam do asteroide. Então, quer dizer, você teve esse conjunto ali. Na Índia, que você teve esses derramamentos ali de lava, e ainda por cima teve a queda do asteroide. Então, demorou aí uns 10 mil anos para a Terra se recuperar, 10, 12 mil anos até
tudo meio que voltar ao normal, e quem sobreviveu, né, na hora que abriu a fumaça lá e falou, opa, né, quem sobreviveu acabaram sendo alguns grupos de mamífero, né, e esses grupos eram pequenos, não eram muito, sabe, como é que se fala, desenvolvidos, e dos dinossauros, o que sobrou foi as aves. Os outros todos foram extintos. Aí dos répteis teve tartaruga, crocodilo, lagarto. Tubarão também é bem antigo. Tubarão, né? Especificamente, olha que interessante, essa extinção do asteroide, ela impactou muito menos os peixes. Né? Dos grupos de vertebrados, a gente pode dizer que os peixes foram os menos impactados. Né? Óbvio, se você chegar lá na época lá e falar com um peixe que tá se ferrando num lugar lá, ele vai falar, menos impactado é a tua mãe, né? Tipo, mas, de fato, na média, né, se você for olhar, os peixes foram menos impactados. O que explica porque é que, por exemplo, as aves que sobreviveram, em sua grande maioria, eram aves marinhas. Ou aves de ambiente fluvial, mas que se alimentavam geralmente de animais aquáticos, de peixes, etc. Porque foram os menos impactados. Então, deu sorte. Né? As aves que viviam em floresta morreram todas, por exemplo. Sim. Porque as florestas todas queimaram. Todas. Mas o asteroide, qual foi assim, a consequência? Caiu? O asteroide devia ser uma coisa... 10 quilômetros de diâmetro. Então aquilo caiu, foi o impacto, a consequência daquele impacto? A primeira consequência... É legal ter uns livros, que até meio sádico, né? Ler esses livros. Que os caras vão descrevendo a sequência de coisas, né? E aí é basicamente geologia, né? Então você tem, por exemplo, o impacto foi tão violento e o calor foi tão grande que teve formação de vidro. Né? Então tem vários... E aí você tem o que o pessoal chama de ejeta, né? De ejeto. Então caiu, né? Empurrou todo o sol... E caiu no mar, né? Aquela região lá era submersa. Então caiu e empurrou tudo que tinha embaixo. Tudo que tinha embaixo virou uma panqueca e começou a ir pro lado, né? Então você imagina, sei lá, nessas horas você imagina uma massa de pão, né? É sólido, mas o negócio é tão violento que age como líquido. Então o negócio vai para o lado, empurrando tudo que está lá para lá. E o calor e a pressão é tão grande que parte disso é cuspido para cima. Então o louco é isso. Primeiro você tem a queda do asteroide. Tem o impacto, né? Tem o tsunami da água toda, que, sei lá, teve ondas de... Saiu devastando. Eu não vou falar a altura aqui, porque é muita coisa, mas, sei lá, dezenas de metros de altura. Saiu devastando tudo. Tem a própria explosão, né, da coisa, né, que matou tudo, acho que num raio de, sei lá, 4.000 quilômetros, uma coisa assim, né, matou tudo em volta, né, incinerado. Matou incinerado tudo que tinha em volta. Nossa, pelo calor do impacto, porque é a atmosfera esquentando absurdamente, ou seja, é o ar, a gente tá reclamando do calor agora que o ar tá quente, imagina um ar quente numa velocidade de centenas de quilômetros e, tipo, incinerou tudo que tinha em volta. Então começa por aí. Além disso, todos os ejetos, né, toda aquela pedra que foi cuspida para o ar por causa do meteoro, né, tipo os respingos, né, os perdigotos, tudo aquilo depois começou a cair. Então, para quem estava lá naquele momento, o que ia aparecer era uma chuva de meteoros. Né? Na verdade, um amigo meu astrônomo, né, o Felipe, que eu estava falando, ele me explicou que meteoro é o fenômeno. Né? Então, um foguete entrando na Terra é um fenômeno chamado meteoro. Né? É aquela coisa, né? Que no caso foi um asteroide que caiu, e esses pedaços, então, formaram uma chuva de meteoro, que obviamente geraram uma destruição enorme, né? Que a gente tá falando mesmo dos pedaços de pedra. Foi caindo, foi gigantesco, e aí vai caindo para mais longe, né? Porque foi ejetado, e depois cai outra vez. Mais destruição, etc. Então, nisso, todas as florestas incineraram. Até onde a gente sabe, todas as florestas incineraram. A gente tem enormes áreas de carvão vegetal que a gente tem... Que vem daí, escavações, né? Que vem desse período, tal, não sei o quê. E a gente consegue detectar esse incineramento, essa incineração ou incineramento, não sei. Não importa. O incinerar das florestas, a gente consegue detectar. E todos os bichos que vivem em floresta morreram, ponto. Essencialmente todos. Sobreviveram alguns bichos que dependiam da água. Alguns bichos que viviam ao redor de áreas fluviais, de rios, e também do mar, principalmente orla. Né, do mar, assim, tipo ave marinha, essas coisas todas. Esses sobreviveram. Não todos, mas muitos, né, os que sobreviveram eram os que viviam nisso daí. Nenhum bicho com mais de 40 quilos sobreviveu,
também porque precisa de menos comida. É basicamente isso, né? Um bicho muito grande, precisa de mais comida, não tinha mais comida, morreu. Ponto. Planta esquece. As plantas foram muito impactadas. A sorte é que as sementes das plantas são muito resistentes. Então, depois que a merda é feita, ainda conseguiram germinar. E, enfim, depois que tem toda essa chuva, queima todas as florestas, tal, não sei das quantas, você tem aquela nuvem de poeira que se forma, que bloqueou o sol, né? A gente tem, no século XIX, a erupção de um vulcão na Indonésia, que eu não lembro qual é o nome, que chegou a tampar o sol do planeta, né, do planeta inteiro, por 1 ou 2 anos. Não tampou tudo, não é que ficou escuro, mas o sol ficou vermelho e ele chegou a, sabe, o clima chegou a ficar meio estranho. E esfriou o planeta, porque entrando menos luz solar, o primeiro impacto é esfriar. O primeiro impacto. E tanto é que na Europa teve algumas noites sem verão. Alguns anos sem verão. Teve 2 anos que não teve verão. Então, esse foi uma das consequências disso. E olha que louco. O pessoal... né? Ah, não, essa foi a explosão do Krakatoa. Foi a explosão do Krakatoa. O inferno de Java. Isso, exatamente. Que até na Holanda não teve verão aquele dia, aquele ano. E o céu ficou encoberto e o sol ficou vermelho. Porque aí a gente não está falando de nuvem. A gente está falando de material sólido mesmo, dissolvido na atmosfera. Como lá se fosse uma cúpula. Lá né? na estratosfera, exatamente. Mas assim, tão denso a ponto de chegar a fazer como se fosse um filtro, né? Um filme assim em cima. Que o pessoal especula, não é uma certeza, mas especula que aquele quadro do Edvard Munch, né? Que é o Grito. O Grito, sim. O sim. cara assim... Que o fundo é vermelho, né? O fundo é vermelho. E ele pintou esse quadro justamente no ano seguinte, acho que da explosão do Krakatoa. Então é possível que esse fundo vermelho seja uma representação daquele ano. E vai saber o que passou na cabeça das pessoas, porque, tudo bem, o pessoal foi documentado, o pessoal sabia, mas a informação demorava muito para chegar. E o pessoal vai acreditar que lá na Indonésia ia gerar um impacto desses, né? Então, como que era? O que o cara tava gritando? Entendeu? Que grito era aquele? Teve uma outra erupção vulcânica também, que também foi na Indonésia, se não me engano, eu não me lembro qual foi, não foi o Pinatubo, foi outro. Que encobriu o céu também por uns 2 anos também, ficou aquela coisa, que motivou uma reunião que gerou uma das maiores referências do terror que a gente tem. Sei, Frankenstein, né? Do vampiro, do lobisomem, Sim, etc, etc. Eles se juntaram ali para escrever aqueles contos. Né? Exato, que é o Lord Byron, né, que era muito rico, que tinha uma casa na Suíça, que era uma casa de verão. Então o pessoal ia lá pro verão. Só que naquele ano não teve verão. Por que não teve verão? Porque teve uma erupção do maldito de um vulcão lá na Indonésia que cobriu e só choveu, e só ficou escuro, e só ficou frio. E aí o pessoal falou, porra, não tem nada pra fazer lá fora, não tem como tomar sol, não tem como se divertir, vamos ficar aqui dentro, vamos fazer o quê? Vamos jogar War. Não, vamos jogar baralho. Não tinha isso daí, né? Não tinha jogar Uno. Vamos escrever. Vamos escrever. E aí cada um escreveu e era uma história de terror. Por quê? Porque o tempo tava feio pra burro, tava sombrio, tava com o sol fraco, tava não sei o quê. Porra, é um clima de terror, assim, bem grande. Então, Mary Shelley era adolescente, né? Então, Quando exato. escreveu, né? Tava ela né? e o marido, cada um deles escreveu uma história de terror. Ela escreveu Frankenstein, porque ela já estava inspirada pelo que ela tinha visto lá do galvanismo, do Galvão lá, né? Bem amigos, né? Bem amigos da eletricidade. Vamos aqui ressuscitar o morto, né? E aí teve o outro colega lá que escreveu o negócio do vampiro, que né? deu origem lá ao Drácula, né? E aí o Bram Stoker meio... Ah, não, acho que não foi esse. Aí depois o Lord Byron roubou a ideia do outro, do lobisomem e tal, não sei o quê. Enfim, rolou uns roubos de ideia ali. E aí, no fim das contas, então, esse é um exemplo. Então, na época que caiu o asteroide lá, você teve o céu encoberto por muitos anos. O pessoal calcula uns 10 anos ou mais de céu encoberto. Ou 10 anos, não, 100 anos. Eu sempre esqueço a quantidade de zeros ali. Mas mais do que 100 anos não foi. Só que acontece, quando tá aquela cobertura mais sólida, que o Sol fica bem fraquinho, o planeta esfria, porque ele recebe menos luz solar. À medida que vai começando a rarear e vai abrindo, o Sol consegue entrar, né, a radiação solar entra e não sai. Porque aí ainda está coberto o suficiente para não conseguir sair. Aí acontece uma inversão.
Do frio extremo, vira calor extremo. Vira um gigantesco efeito estufa. Olha que merda. Porra. Imagina para adaptar também. Exato. Loucura, né? E é muito rápido, não dá tempo. Aí o que acontece? Esquentou, esturricou tudo. E aí, depois, quando começou a rarear ali, o negócio é que começou a voltar ao normal. Então, o período inteiro de tragédia, como eu falei, demorou uns 10, 12 mil anos até passar tudo e falar, ufa, né, passou tudo. Mas os primeiros 1000 anos foram uma tragédia horrível, foi uma coisa bem difícil. Os primeiros 1000 anos foi a parte mais porrada. E o que a gente tem de registro fóssil depois disso é um planeta bem vazio. A gente tem um registro fóssil muito pobre, só bicho pequeno, e muito monótono, um registro muito monótono. O que a gente vai ter mais é bicho marinho, que também foi impactado, mas como eu falei, foi um pouquinho menos do que os terrestres, né? Nem todos os grupos também escaparam, um monte de grupo. Coral, por exemplo, é o primeiro que dança, né? Os polvo e lula lá também morreu um monte de bicho. Morreu vertebrado aquático também, né? Os mosasauro, aqueles bichos que nadavam, morreu tudo. Mas tubarão sobreviveu, a maior parte dos peixes ósseos também ali impactou né? menos. Aí, jacaré sobreviveu, tartaruga sobreviveu, um monte de desse bicho sobreviveu, sapo sobreviveu. E aí, o planeta voltou. Só que aí não tinha nenhum outro grupo tão, digamos assim, propício para desenvolver assim do que os mamíferos. E aí já tinha algumas linhagens de mamífero, como eu te falei, que já tinham sobrevivido. Elas eram pequenas, mas já tinha cada uma meio que vai adaptada para um ambiente. E aí sim, a gente começa o que a gente chama de era dos mamíferos, que é que a gente está agora, né? Entre aspas, porque não existem outros bichos, mas aí começaram toda a linhagem de mamíferos, que conquistaram todos os ambientes, né? Então aí você tem desde um rinoceronte, um elefante, até um morcego, até uma baleia, até sei lá, uma girafa, um boi, um leão, né? Então você vê todas essas linhagens, aí, uma foca, e aí é bem interessante como que a coisa se desenvolveu. Agora, o que a gente sabe, então, do desenvolvimento dos mamíferos foi esse. Obviamente, como tudo é gradual na evolução, né? A gente sabe que os mamíferos, no começo, eles ponham ovos, tanto é que a gente ainda tem alguns poucos que põem ovos, né? Que são os ornitorrincos e as equídenas lá na Austrália e na Nova Guiné. Aí houve tentativas reprodutivas ali de outra forma sem ter que pôr ovo, então alguns desenvolveram uma bolsa, que são os marsupiais, outros desenvolveram uma placenta, né, que aí o bicho fica lá, o filhotinho fica lá dentro e só nasce depois. Uma das características interessantes de você ter um filhote que se desenvolve dentro de você mesmo, e tem até umas espécies de tubarão que fazem isso, né, é que o bicho fica mais protegido por mais tempo, né? O filhote tem menos chance de morrer dentro do corpo da mãe, mas você limita a quantidade de filhote que você pode ter. Então, enquanto um sapo ou uma tartaruga tem, sei lá, milhares, centenas de filhotes por vez, alguém que gesta um filhote vai ter menos filhotes, vai ser uma coisa que vai ser menos comum. Então, isso é uma consequência. E então, menos filhotes implica que, para você garantir a sobrevivência da espécie, você precisa ter certeza de que eles não vão morrer. Então, ao contrário da tartaruga, que pode pôr 400 ovos e vazar e ir embora, e falar, mãe desalmada, né? Deixa os filhotes lá, pode morrer 80%, que ainda sobra um monte, né? Quem gesta os filhotes tem meio que tomar cuidado para que esses filhotes não morram, né? E aí você começa a desenvolver animais muito mais sociais, porque aí você começa com um desenvolvimento mais de cuidar ali do filhote, fazer uma coisa assim, etc, etc. Quer dizer, as aves também têm cuidado parental, os crocodilos têm cuidado parental, mas no caso de mamíferos isso acabou culminando mais por uma questão social, um grupo. Então você vê que a maioria dos mamíferos, com raras exceções, a maioria dos mamíferos são animais sociais. Você vê que eles formam famílias, formam bandos, formam grupos, quase todos eles. Questão de sobrevivência, né? Exato. Instinto, né? E você pode ver isso em todas as linhagens de mamíferos das mais diversas. Então você vê, é marsupial, canguru é social, koala é social, vombate é social, o diabo da Tasmânia é social. Aí beleza, vamos para ornitorrinco, é menos, mas ainda é. Aí você vai para placentário. É difícil você ver um ornitorrinco na balada, por exemplo. Lá É complicado, é difícil. Né, que ornitorrinco eu não lembro mesmo, mas eu acho que pelo menos família ele forma. Agora, aí você vê dos outros mamíferos. Você chega lá e vai. Ah, tá, começa com os daqui. Aí você vê. Tatu, preguiça e tamanduá.
Eles têm uma socialidade menor, mas eles têm sociabilidade. Aí na África, elefante absurdamente social. Eles vivem em bandos, né? Em bandos grandes. Aí vai peixe-boi, que mais que tem? Tem aqueles porco da terra, tem musaranho, topeira, é tudo social. Aí você chega no outro lado, carnívoro, quase todos sociais, né? Mesmo felino, tal. O tigre é uma exceção, mas assim, ele é meio bizarrão, né? Você vê o leão, por exemplo, né? O guepardo também é social. Aí cachorros. O tigre é solitário, né? O tigre é meio diferentão. Aí, cachorros absurdamente sociais, todos eles. Ursos são sociais, alguns mais, uns menos. Então, o urso polar, por exemplo, também é meio diferentão, mas tem a ver com o ambiente lá que ele vive. Aí, você pega foca social, morsa, leão marinho, guaxinim, coati, Maioria, né? quase todos. E aí, primata leva isso à última potência. Aí, primata fica tão social, mas tão social, e isso tem a ver com o aumento do cérebro também, que aí começa a formar sociedades extremamente complexas. Então aí você começa a ver como que a sociedade do macaco prego, por exemplo, que é louco, né? Aí como que a sociedade, sei lá, dos babuínos, que é louca, é completamente maluca. Do macaco Rhesus lá na Índia, que rouba celular, é um troço louco, entendeu? Pô, bota um macaco desse na Paulista de bicicleta, meu amigo. Mas você viu eles roubando celular? Não. Tá, lá na Índia ou na China, eu não lembro, mas é algum lugar ali do sul da Ásia, eles roubando o celular. Porque esses macacos, eles se urbanizaram, né? Eles são extremamente urbanos. No Rio de Janeiro também tem isso, né? Rio de Janeiro tem sagui, macaco prego, tem. né? Todo lugar você vê passando pelo fio. E rouba comida, entra na cozinha, faz não sei o quê. A minha tia, às vezes, deixava a janela aberta, o macaco prego vinha. Então, o que acontece? Tinha essa coisa. Lá na Índia, tem essa espécie de macaco que é urbanizada e tem muito turista. Eu acho que é na Índia. E tem muito turista. Cara, ele descobriu, ele observou, né? Eles, né? O bando, e aí eles contam um pro outro, né? Observou que, tipo, cara, os humanos, eles dão muito valor pra esse retangulinho preto que eles têm na mão. E eles têm muita comida. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar. Então a pessoa vai tirar foto do macaco, e o macaco sabe que vai tirar foto, ele já faz pose. Quando chega a pessoa pra tirar a foto, ele pega o celular e guarda embaixo do braço. E Eu tô fica falando ali. sério, tem vídeo disso. O macaco guarda embaixo do braço. A menos que você dê a tua comida. Um sanduíche, uma pipoca, qualquer coisa que Chantagem, tiver comendo. né? Aí ele vai e entrega o celular. Isso é aprendido. Mas é porque a sociedade desses bichos é extremamente complexa. E eles inteligente. contam um pro outro, eles fazem Inteligente, isso. Aham. Aí quando você vai pra macaco sem rabo, né, que é a nossa linhagem, que aí a coisa começa a disparar. Então você vai pra gorila, pra chimpanzé, pra bonobo. Putz, cara, aí assim, chimpanzé não é hominídeo à toa, cara. A nossa sociedade é uma sociedade de chimpanzé mais complicada. Com certeza. Mas é Com assustador. certeza. É muito parecido. É muito parecido. E tem agora esse documentário no Netflix lá, chamou Império dos Chimpanzés, que eu assisti agora faz pouco tempo. Assim. É inacreditável. É né? inacreditável, mano. Inacreditável.